começou a estudar também o livro de Apocalipse, né? E a primeira mensagem que nós vimos aqui, hoje é a terceira, sobre o final dos tempos, né? A primeira mensagem que vimos aqui foi as 70 semanas de Daniel. Vimos o significado dela e que estamos entre a semana 69 e a semana 70. Porque houve uma pausa, entrou o tempo dos gentios, né, o tempo da igreja, o tempo da graça, começa com Pentecostes, termina com arrebatamento, né? Aí vimos sobre isso também. Vimos sobre esse tempo da igreja na terra, tudo leva a crer que a igreja fica na terra um período de até 2000 anos. Ou 2 dias, né, na linguagem simbólica. E se o calendário tiver certinho, estamos no ano 1995 da igreja na Terra. Se ela fica até 2000 anos, e estamos no ano 1995, falta no máximo é até 5 anos, pode ser 4, pode ser 3, pode ser 2, pode ser 1, pode ser hoje, pode ser amanhã, porque para acontecer o arrebatamento não há nada que impede, não existe o cumprimento de alguma profecia, algo do tipo, para que possa acontecer. Amém? A gente viu sobre isso aqui, os 2000 anos da igreja na Terra. A segunda mensagem, domingo passado, aí foi quando nós falamos sobre o arrebatamento. E nós explicamos a diferença entre arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Porque na cabeça da maioria, inclusive na minha no passado, era a mesma coisa, arrebatamento e a segunda vinda de Cristo é a mesma coisa. Até você lendo a Bíblia, vai estar escrito, né? Jesus voltará, só que alguns contextos, Jesus voltará, ele está falando do arrebatamento, outros textos, Jesus voltará, ele está falando da segunda vinda. Porque em ambos Jesus volta, só que no arrebatamento ele não volta à terra, ele volta ao primeiros céus para se encontrar com a igreja nos céus, a gente viu isso. Já na segunda vinda é quando ele volta à terra. Para o arrebatamento acontecer, não há nada que impeça, não há nada que tem que acontecer antes, pode ser a qualquer instante. Já para a segunda vinda de Cristo, né, a gente viu tudo isso aqui acontecer, aí sim tem algumas profecias que tem que se cumprir antes de Jesus voltar à terra. O arrebatamento, a Bíblia diz, virá como ladrão, é de repente, ninguém sabe quando vai acontecer. Já a segunda vinda de Jesus, está escrito que todo olho verá e nós sabemos quando vai acontecer. É 7 anos depois do arrebatamento, é no final da grande tribulação, é somente quando Israel estiver cercado pelo maligno, pelo anticristo, e por aí vai. Então a segunda vinda na terra dá para saber. Mas o arrebatamento já não dá. Mas nós vimos isso, né? A diferença entre arrebatamento e a diferença entre a segunda vinda de Jesus à terra. Hoje eu quero falar 3 coisas com você. Primeiro, quem não será arrebatado? É a primeira coisa. Segundo, o tribunal de Cristo, pois isso acontece logo após o arrebatamento. Terceiro, a grande tribulação. Amém? Então são essas 3 coisas que eu vou falar com você hoje. Primeiro a gente vai ver quem não será arrebatado. Segundo, vamos ver sobre o tribunal de Cristo, né? O julgamento, o tribunal de Cristo. E o terceiro, a gente vai ver sobre essa grande tribulação. Essa história todinha está no capítulo 3, 4 e 5 de Apocalipse, né? Aí vamos lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 10. A palavra de Deus, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia também. Primeiro eu vou ler na tradução comum, aí depois a gente lê na televisão, na tradução da Bíblia King James, tá? A gente lê primeiro na comum, depois a gente lê na televisão, na King James. Vai dizer assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Somente o versículo 10. Vai dizer assim: como guardaste
a palavra da minha paciência, perseverança, né? Ou seja, você não fugiu, você passou pela perseguição, pelas lutas, pelo caminho estreito, mas perseverou, ficou firme comigo. Você guardou a palavra da minha perseverança, a orientação que eu dei de permanecer, de pagar o preço, né, para permanecer com Cristo. Aí ele fala: eu também te guardarei, vou te recompensar, eu vou te guardar. Mas eu vou te guardar de quê? Da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, sobre o mundo inteiro, para tentar todos aqueles que habitam sobre a terra. Vamos ler ali na televisão, no início do versículo, tradução King James, como eu já havia falado, está escrito assim, ó: porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Dá uma pausa aqui rapidinho. Então ele vai falar de um povo que ele vai guardar da grande tribulação, mas ele fala porque esse povo deu ouvidos quando eu exortei que para ser cristão de verdade não é fácil, que vai passar por luta, por tribulação, quando eu disse que o caminho é estreito e só aqueles que se esforçam passarão por ele. Todas as pessoas que deram ouvido sobre permanecer, aí passou por injustiça, passou por perseguição, passou por luta, passou por vários problemas, mas você permaneceu firme, mesmo com sofrimentos. É esse povo que ele vai o quê? Livrar. Aquele povo que, eu abandonei, eu saí porque eu estou magoado com a igreja. Essa palhaçada que tem muito hoje, é verdade ou não é? Muitos que falam que estão magoados com a igreja, e na verdade a igreja não fez nada com ela. Ela que era uma pessoa complicada e ficou chateada e saiu. Falo porque também já vi, tem a maioria dos casos que estão magoados com a igreja, eu não sei porquê, se realmente é o que a pessoa conta ou se tem coisa que ela não contou. Mas também já vi, estou chateado com a igreja e a igreja não fez nada com ela. Ela é que foi uma perturbação na igreja. Ela é que era uma pessoa complicada, deu dor de cabeça para pastor, para irmão, para um monte de membro, e ainda ficou chateado com a igreja e depois saiu. E sai falando mal da igreja. Tem um monte de desigrejados, sim ou não? Sim. Na verdade, daqui a pouco vai até ultrapassar o número de desigrejados com os que estão na igreja. Infelizmente. Mas por quê? Porque não guardam a palavra. Na quarta-feira agora, eu comecei a estudar também o Apocalipse, mas sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Falamos sobre a igreja de Éfeso. Aí falou sobre tribulação, perseguição, um monte de coisa. Aí eu falei uma diferença dos dias de hoje. Hoje as pessoas abandonam a igreja, ou Jesus, ou a caminhada, mas quando você faz por quê? Não é porque eu estava orando pelos meus filhos, mas aí não se converteu, aí eu desanimei, aí eu abandonei. E o outro, não, porque eu estava orando pela minha saúde, mas aí eu não fui curado, aí fiquei para baixo, aí não quis mais para a igreja. E o outro, não, porque eu estava desempregado, que eu fiz a campanha, fiz um propósito, a porta não abriu, aí eu saí. Quando você percebe, tem um monte de gente que não está guardando essa exortação de Jesus, só que elas estão abandonando a fé por causa de problemas que não tem absolutamente nada a ver com a fé. São problemas na família, problemas na saúde, problemas financeiros, problemas que ela mesma às vezes arrumou para a sua vida, mas porque Jesus ainda não abençoou, porque o Senhor ainda não deu o que ela quer, ela ficou desanimada para vir e abandonou Jesus. Quando você lê essas cartas aqui, ele está falando de problemas que o crente está passando, que não foi ele que causou para a vida dele. São problemas que eles estão passando porque são crentes. São pessoas que foram presas só porque é cristão. São pessoas que ficaram desempregadas, perderam seus direitos, estão apanhando, tomando surra, sendo até assassinado, só porque é cristão. São problemas totalmente diferentes. Esse que ele está se referindo não é nem problemas da terra normal, não. São problemas por ser cristão.
Então você olha que coisa, ele está falando de pessoas que só estão passando por aquele problema porque é crente. Se deixar de ser crente, aquele problema acaba. Ela volta a ter o seu direito, ela pode voltar a trabalhar, ela é liberada da cadeia. Ela não será comida pelo leão, pelo tigre, não será torturada, decapitada, esquartejada, é só negar fé. Mas eles não negaram e foram presos, perderam empregos, foram perseguidos, viviam escondidos, tiveram que largar tudo onde morava e se esconder em outra cidade. Foram mortos, família foi morta e não negou a fé. Nos dias de hoje estão negando a fé. Por quê? Porque eu estou muito cansado, estou trabalhando muito, está muito corrido. Não, porque eu não gostei daquela palavra, aquela pregação não concordo, aquela igreja é assim, uma canta demais, a outra canta de menos, uma demora muito culto, a outra acaba muito rápido. O que eu estou falando? O que o Espírito Santo está falando com isso? O problema deles é problema mesmo. O nosso não é problema externo, é problema interno. Está aqui o problema. É a pessoa que é o problema. Porque o que está acontecendo não é problema nenhum de verdade. Tem nada a ver com ser crente aquele problema. Aqui no Brasil ninguém é perseguido por ser cristão. Tem uma piadinha, tem uma historinha, mas ser perseguido ainda não tem. Vai falar que é crente em países muçulmanos. Vai falar que é cristão no Irã. Vai falar que é cristão no Líbano. Para tu ver o que acontece contigo. É diferente. Naquela época era tipo assim. Amém, pessoal? Então, só para ficar bem claro, ele está falando de um povo que ele vai livrar da grande tribulação, que ele vai guardar da tribulação, porque guardaram a palavra e permaneceram fiéis ao Senhor na terra. Amém, pessoal? O povo que não está disposto a morrer, carregar a sua cruz, morrer para si, ele está falando, não vai ser guardado, não vai ser arrebatado, não vai ser tirado da terra antes de chegar a tribulação, vai ficar e vai passar por ela. Eu não quis passar por essa tribulação na minha casa, porque se eu falasse que eu era crente, aí iam zombar de mim. Então eu não quis passar pela tribulação, vai passar por uma pior. Eu não quis passar pela tribulação de ser honesto, de fazer as coisas corretas, porque se eu for de Jesus eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, andar. Então vai passar por algo pior depois. O que acontece, as tribulações de hoje por ser crente, né? E olha que nem pode falar de tribulação, é um probleminha, uma coisa ou outra, nem se compara com esta. Amém, igreja? Quem está conseguindo entender o raciocínio? Quem está pegando o raciocínio? Entende a mentalidade? Não se compara. Não, porque vou falar já. Aí ele falou, porque você guardou a minha exortação dos sofrimentos com paciência, suportou, permaneceu fiel, não negou a fé. Aí ele fala, eu igualmente, Jesus falando, eu igualmente te livrarei, fala comigo, dar. Tanto no português quanto no grego, essa palavra tem diferença, de dar para nar. NA é uma coisa, DA é outra, né? No grego é a palavra EK, a letra E e a letra K, dar, quer dizer fora. Te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo. Então hoje passa por tribulações locais. Países cristão não passa por a tribulação. Países de maioria, aonde a religião é outra, e são fanáticos, que não são fanáticos nem liga, mas os que são fanáticos perseguem eles, né? Países que são ditos como laicos, algo assim, né? Tipo Brasil e outros, é piadinha, uma briguinha assim, mas é nada demais. Ele fala, essa aqui não. Essa tribulação que ele está se referindo, ela vai vir sobre todo o planeta Terra. Não vai ter um país que não vai ter perseguição. Não vai ter um bairro, um estado, uma cidade que não vai ter essa perseguição. Em outras palavras, hoje o Brasil não tem, amanhã ele vai ter. Muitos países que hoje não têm vão ser dominados e uma hora vai ter. Então é essa que ele está falando. Essa tribulação virá sobre o mundo todo. Não vai ter ninguém na terra que escapa dela, vai sofrer. Aí ele fala mais, te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo. Continua. Para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Essa igreja é a igreja de Filadélfia.
é a igreja que simboliza os que serão arrebatados. Eles foram arrebatados. Essa palavra grande tribulação que virá sobre a terra, né, é a grande tribulação que nós conhecemos, né, que é pós o arrebatamento. E como ele fala, livrarei da hora, né, a palavra da é a palavra ek, né, quer dizer que não é livrar durante a tribulação, é livrar de tirar você para não ter que passar por ela. Eu já passei por tanta tribulação agora, por ser de Jesus, por fazer a obra, por ser fiel, que quando chegar essa pior, ele vai me livrar, porque pela menor eu já passei. Eu fui fiel. Amém, povo de Deus? Então é da hora. Na hora quer dizer que vai passar por ela, mas lá ele vai te guardar. Da hora quer dizer que nem por ela você vai passar. Diga glória a Deus. Então o Senhor tem essa promessa, que aquele que permanecer com ele, passando pelo caminho estreito, suportando o que tiver que suportar, independente se tem um bom pastor, um mau pastor, uma boa igreja, uma má igreja, uma fase fácil ou difícil, mas está suportando, ele falou também, quando chegar aquele dia, eu vou livrar você, eu vou te salvar, vou te guardar dessa grande tribulação que virá. Amém, povo de Deus? Na quarta-feira eu tive reunião de pastores, aí nem lembro como é que surgiu esse assunto, mas de repente os pastores começaram a falar, né, dos pastores que nós tivemos no passado, que eram meio assim, pastor, às vezes o pastor ele é de Deus, mas ele é meio ruim da cabeça, não tem? Acontece? Já teve um pastor assim? Que até de Deus ele é, mas não é muito certo da cabeça? Ou emocionalmente falando, né? Ou, sei lá, a gente tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra. Alguém já teve um pastor que precisava procurar um psicólogo, um psiquiatra? Eu já tive também, já. Que falava uma coisa, fazia uma coisa assim que... Como eu já auxiliei esse pastor uma direta. Então eu morava na igreja, ele também morava na igreja. E quando você convive realmente 24 horas, você sabe quem é a pessoa. Então, realmente, eu sei que é um homem de Deus. É realmente um homem de Deus. Mas um homem de Deus, assim, precisa se tratar. Porque fazia cada coisa comigo, com auxiliares, que um homem de Deus não deveria fazer. Mas não estou falando nada de pecado não, também fica tranquilo, não estou falando nada de pecado. Se fosse pecado, eu falei que não é de Deus. Mas é porque é desequilibrado emocionalmente, mentalmente. E nessa época eu auxiliei, um próprio filho falou assim, Caio, tenha paciência, ele está tomando remédio para emagrecer, está alterando a cabeça dele. Aí eu peguei a pior parte da por cima. Tomava uns troços para emagrecer, que aí o filho falou que aquilo ali ia ficar deixando a cabeça meio doida. Aí ficou mais doido ainda, né? Mas nada de pecado, pode ficar tranquilo. Se fosse eu falaria que não era de Deus. Graças a Deus, até hoje eu nunca tive um pastor que não era de Deus. Todos que eu tive foi de Deus. Já conheci 2 que pastoreavam no ministério que não eram de Deus. Era do capeta mesmo. Já até falei isso aqui. Eu saí de Japeri, eles foram para lá. Ainda possível, para quebrar a igreja que eu levantei. Né? Aqueles 2 eram do demônio. Graças a Deus, os 2 já saíram. Mas esse que eu estou falando era de Deus mesmo. Não era nada de pecado, não. Só que era bem assim, sei lá, esquisito, perturbado, complicado. Socialmente, conviver com ele era muito ruim. Era muito ruim, né? Aí os pastores foram falando, né? Os pastores que eles tiveram, eu não falei nada, só fiquei pensando no meu que eu tive. Aí teve uns que passaram pior do que eu, né? Alguns não estão mais na obra, alguns talvez até realmente não era de Deus e foi tirado. Enfim, cada caso era um caso. Só que a gente falou, só que todos nós permanecemos. Todos nós permanecemos. E quando eu passava por essas coisas, não tinha nada que me prendia na igreja. Não era pastor, era auxiliar de pastor ainda. Não era cadastrado, não recebia nenhum centavo, pelo contrário, eu tinha largado o meu trabalho para poder fazer a obra, já trabalhava, mesmo jovem trabalhava, ganhava bem, larguei esse trabalho, eu tinha largado o meu sonho de ser militar, no ano que eu ia entrar para a EAGS, Sargento Especial da Aeronáutica, eu larguei para fazer a obra 24 horas, então eu só perdi, não ganhei nada. Ou seja, mas porque você era pastor, recebia, pelo contrário, eu deixei de receber. Passava o dia sem comer, para de noite estar cheio de fome, e ali que eu nem ligo mais, aprendi a pegar comida da geladeira e comer gelado, feijão, arroz ou frango. Estava com tanta fome que eu não queria nem esperar 5 minutos para esquentar a comida. Mas enfim, eu vou falar do que eu passei não. Eu estou falando que, mas eu não larguei.
Amém, pessoal? Amém. Então, eu e vários, né? E outros, por causa de um peteleco, tô chateado com a igreja. Eu saí do... Posso falar assim ou não? Vou dar exemplos que talvez seja até de gente que é daqui, ou já esteve aqui, ou que está assistindo, mas nem direta para ninguém. É coisa que a gente ouve direto. É o mimimi que a gente ouve direto. O que você saiu da igreja? Falou, né? Porque eu era obreiro, o pastor me colocou no banco, eu fiquei chateado com isso. Então, se você saiu porque ele te colocou no banco quando era obreiro, então você não era para ser obreiro mesmo não, porque você não quer ouvir o pastor, então você não tem obediência, tem que estar fora da obra mesmo. Quem sabe não foi Jesus para testar o teu coração? E você é insubmisso, é rebelde. Ah, não aceitei porque me colocou no banco. O pastor não pode colocar o obreiro no banco para buscar. Ele ia ficar feliz, é para buscar. Já ouvi falar? Quem já ouviu isso? Então o pastor estava certo, você não podia fazer obra mesmo não. Estava lá só para aparecer, só para ter uniforme, queria aparecer para os outros? Exemplos, né? Já contei um que para mim foi o mais absurdo de todos. Já contei isso aqui. O pastor passou um gin na cabeça, orando, com a taça na mão, com o microfone, cantando e ungindo. Sozinho fazendo tudo. E aí o irmão, todo mundo de olho fechado, ele fez assim com a mão. Não sei se o pastor viu ou não, sei que o pastor ungiu a cabeça e não ungiu a mão do irmão. Não apareceu mais na igreja, passou 2, 3 semanas, a gente foi lá visitar o cara. Ei, irmão, tá tudo bem contigo? Você não tem mais para a igreja? Ah, porque até aquele domingo tal, o pastor ungiu minha cabeça, eu estendi minha mão, ele não ungiu minha mão, fiquei chateado, não quero mais não. Não dá vontade de orar por um irmão desse? Dá vontade ou não dá? Não dá vontade. Fala, miserável, tu vai pro quinto dos infernos então. Tu saiu da igreja porque nem sei se ele viu. E se ele viu e não quis, é problema dele, ele é o pastor, você é a ovelha, você não manda nele. Amém? Mas é absurdo, não é? Aí tu acha que um crente que sai da igreja porque pastor não ungiu a mãozinha dele, ele vai aguentar isso aqui? Ele vai colocar a marca da besta e vai servir o capeta na hora. Porque se foi frouxo, tão frouxo, porque não ungiu uma mão, não vai ser forte para aguentar isso aqui não. Amém, pessoal? Só estou dando exemplo, né? De que o que ele está falando é de tribulação pela fé, não é o que a gente passa aqui hoje não, porque isso que a gente passa aqui hoje é tribulação do mundo, que todo mundo passa igual. Alguns mais, outros menos, alguns injusto, outros é justo o que está passando, fez besteira mesmo, aí quer reclamar com Deus. Amém, igreja? Quem está entendendo? Aí ele fala, eu vou livrar da tribulação que há de sobre todo mundo, olha agora, para pôr à prova os que habitam, fala comigo, habitam. Essa palavra habitar é que é a palavra-chave. Porque no português é habitar, beleza. Só que no grego existem 3 palavras que traduzidas para o português é habitar. Eu até comentei rapidamente, acho que domingo passado pela manhã, né? Aqui está anotado, deixa eu ver se eu anotei aqui. É a palavra oikel, paroikel e katoikel. Lembra que eu comentei isso aqui? Acho que eu comentei domingo passado, né? As 3 palavras, oikel, paroikel, katoikel, todas elas significam habitar. Só que elas são usadas em contextos diferentes. Amém? A palavra oikel, vamos supor que você vai tirar férias, aí você vai dar uma voltinha, sei lá, vai lá para o Nordeste, vai ficar uma semana dando uma volta lá. Só que você vai estar habitando lá por uma semana apenas. Numa pousada, num hotel. Essa palavra que é uma habitação temporária, né? Nem o meu local, eu só estou lá temporariamente, é a palavra oikel. É uma habitação temporária, rápida. A palavra paroikel seria mais ou menos onde você mora hoje. É uma habitação que você pode mudar, ela não é temporária. Você mora lá. Há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Mas se você quiser se mudar, você pode. Você habita lá hoje, mas você pode habitar depois em outro lugar. Amém? Essa aí é a paroikel. É aquela habitação que você está lá, mas pode mudar se quiser. E existe essa, que é a katoikel. A que está escrita ali é a palavra katoikel.
que é aquela habitação permanente. É aquela que você não muda. É aquela que dali você não sai. Então ele fala que a provação vai vir, a tela apagou. Ele fala que a provação vai vir para aqueles que catoiquel sobre a terra, para aqueles que estão enraizados aonde? Na terra. Faz toda a diferença, sim ou não? Já conseguiu pegar a visão do que ele está dizendo? Que as pessoas que estão enraizadas neste mundo são elas que não guardam a palavra sobre a exortação de permanecer firme, e são elas que vão passar pela grande tribulação, porque a raiz dela não é é a terra. A mente dela não pensa nos céus, ela só pensa na terra. Ela não está preocupada com vida eterna, com salvação, ela está preocupada apenas com as coisas da terra, Kaitokel. Ele fala, esse povo, Kaitokel, esse povo que está enraizado neste mundo, que Jesus, aí é o sentido que Jesus falou, aquele que quiser conservar sua própria vida, perdê-la-á, mas aquele que perder por amor de mim vai encontrar a verdadeira vida eterna. Não, mas eu não posso, não, porque eu sou jovem demais para poder aceitar, eu quero aproveitar, eu quero sair, eu quero fazer isso, aquilo. Ela não quer perder, ela está enraizado na terra. Porque se eu for de Jesus, eu vou ter que parar com isso, parar com aquilo, ter que carregar a cruz, algumas coisas eu posso fazer, outras eu não posso, eu estou muito novo, quando eu ficar velho eu aceito. É assim ou não é? Quando eu ficar velho, aí eu aceito. Essas são as pessoas que têm raiz aonde? Na terra. Ele fala, essas eu não livrarei. Essas eu vou deixar aqui para passar pela tribulação. Amém, pessoal? Forte ou não é? Aí deixa eles abrirem ali. Abrem Mateus capítulo 13, versículo, vamos ler só o 22. Ali direto, você pode anotar e a gente lê ali direto. É famoso, é a parábola do semeador. Mateus 13, 22 vai dizer assim, ó, quanto àquele que foi semeada a palavra entre os espinhos, é aquele que ouve a palavra, olha agora, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas, deixa eu acrescentar, deste mundo, sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Essa aqui é a parábola do semeador, onde ele fala da semente na beira do caminho, semente no solo rochoso, semente entre espinhos e terra fértil. Aí ele fala, aquele que eu falei que a semente caiu entre espinhos, ficou sufocado e morreu, ele falou, são as pessoas que ouvem a palavra, mas ó, o coração, a mente dela, está focada apenas nas coisas deste mundo. A preocupação e a sedução das riquezas. Ela ouviu até a palavra sobre perdoar, se converter, acertar com Jesus, se batizar e tal, e fazer isso, fazer aquilo, mas ela não quer saber disso não. Ainda que ela veio para a igreja, a intenção era ouvir uma palavra de prosperidade financeira, ou de cura para o corpo dela, ela queria ouvir outra coisa. Porque ela só está preocupada com as coisas deste mundo. Aí ele fala, aí a palavra fica infrutífera. É esse povo que é que tem raiz na terra. Posso falar assim ou não? Aí eu vou citar a frase que todo mundo já ouviu e que muitos já falaram e não falam mais, graças a Deus. E se tu ainda fala, pede perdão e se acerta. Qual frase? Eu estou ocupado demais para ir para a igreja. Eu estou ocupado demais para ler Bíblia. Eu estou ocupado demais para vir para a reunião, para poder buscar a Deus. Eu trabalho muito. Quem já ouviu isso? Algo parecido? Alguém já falou isso também? Pastor, quando eu não queria nada com Jesus, eu falava isso. Mas para pensar, eu estava ocupado para vir para a igreja. 2 horas de igreja no domingo, né? Mas eu não estava ocupado para fazer outras coisas. Eu estava ocupado para ler Bíblia, mas não estava ocupado para ficar no TikTok. Mas não estava ocupado para ficar na rede social. Eu estava ocupado para andar com passarinho para lá e para cá. É verdade, não é? E quando tira 30 dias de férias, por que está em casa e não vem para cá? Por que fica 30 dias na televisão, mas não vem um dia para cá? Ou vem um dia só de 30? Fala para o seu vizinho assim, para de dar desculpa. Fala para ele, para de dar desculpa. Fala assim, está ocupado nada, mentiroso.
Amém? Amém, igreja? Amém. Mas não é verdade? É porque está muito preocupado. Eu não estou falando que você não tem que correr atrás das suas coisas da terra. Corre atrás, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ter tempo com a esposa, tempo com o marido, tempo com o filho, tem que sair, passear, viajar, eu amo tudo isso. Faz mesmo. Desde que isso não tome aquilo que deve ser prioridade na sua vida. Em Mateus 6, do versículo 17 em diante, né, já começa logo ali, ele fala das preocupações da terra, até que chega no 25, quando ele fala, né, do o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir. No 33 ele fecha falando, olha só, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Amém? Olha o que ele fala, busca primeiro. Ele não falou, busca somente o reino, esquece a terra. Não, não. Busca primeiro. Para ser primeiro tem que ter um segundo. Não existe primeiro sem segundo. Então em segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo, você busca outras coisas da terra. Mas em primeiro é o reino de Deus e a sua justiça. Amém, povo de Deus? Então ele fala, esse é o povo que infelizmente está tão enraizado na terra, só pensa aqui na terra, não quer abrir mão de nada, não quer servir, porque sabe que o caminho é estreito e tal. Ele fala, esse é o povo que não guardou a minha exortação, então também eu não vou guardá-los da grande tribulação que virá sobre o mundo inteiro. Amém, igreja? Isso inclui até crente, pessoal. Pode ter crente evangélico que às vezes está na igreja, mas está preso na terra ainda. E pode acontecer que na hora vai ficar. Aí fica feia a coisa. Amém, pessoal? Amém? Amém. Então, a primeira parte é essa, não vou entrar em detalhes. Eu já fiz um estudo sobre isso no passado. Inclusive, até anotei, né? Vamos ler ali direto? Abrem Apocalipse 3,14. Vou ler ali, ó. 3,14. 3,14 de Apocalipse. Eu vou ler do 14 só até o 19. Aqui é uma outra igreja, ó. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras e ó, eu sei que você, falando para a igreja, eu sei que você não é frio, mas também não é quente. Antes era melhor ser frio ou quente. E por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de te vomitar da minha boca. E ainda dizeis, estou rico, conquistei muitas riquezas, olha como é que está muito na terra, né? E não preciso de mais nada. Contudo, não reconhece que, na verdade, és o quê? Miserável. O que mais? Digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Portanto, eu te ofereço este conselho. Adquira de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, no sentido espiritual que ele está falando, roupas brancas para que possa cobrir a tua vergonhosa nudez, e compre o melhor colírio, espiritualmente falando, para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quantos eu amo. Seja, pois, diligente e te arrependa. Amém? Então ele está repreendendo, mas ele falou, mas é porque eu te amo. O início aqui já começou meio pesado, né? Não começou devagar não, começou logo pesado. Mas ele está falando, é porque eu te amo. Amém, pessoal? Se alguém aqui se sentiu meio tocado, incomodado, ele está falando, é porque eu te amo. Amém? Aí ele fala dessa igreja que ela simboliza a última, a de hoje. Aonde ele fala, a igreja de hoje, ela se diz rica, porque materialmente a nossa igreja, ela é rica mesmo. Realmente a igreja, ela é rica. Olha isso aqui. Ainda que a nossa não é nenhum modelo de riqueza. Mas comparativamente, ou compara com a igreja na África, talvez, meu irmão, ventilador, não tinha ventilador não, sentar em banco de poltrona também não tinha não. Microfone, algumas, né, ar-condicionado,
televisão, tela, som. Ele falou, a igreja, ele falou, vocês são rico materialmente. Mas ele falou, mas na verdade, espiritualmente, ele falou, pobre e miserável. Essa daqui é o oposto de Esmirna, que a gente vai estudar quarta-feira agora. Esmirna era pobre fisicamente e rica espiritualmente. Essa é rica materialmente, mas pobre espiritualmente. Aí ele falou, você se acha rica, abastada, tá tudo bem aí, porque tá, a igreja é grande, porque tá cheia, porque tem ar-condicionado, tem telão, tem evento, tem isso, aquilo. Aí ele falou, mas espiritualmente é miserável, é pobre, é digna de compaixão, é cega, não enxerga. Ele falou, tem que comprar o meu colírio para enxergar, porque não está enxergando as coisas de verdade, está entendendo tudo errado, está enxergando nada. Amém? Ele falou, e pior, né? Ele falou, não é frio e nem é quente. Está mais ou menos. Amém? Fala para o vizinho assim, cuidado com esse mais ou menos. Fala aí, cuidado com esse mais ou menos. É, mais ou menos. E aí, como é que está a vida com Deus? Pastor, eu não estou ainda como deveria, mas também não sou do diabo não, pastor. Tá mais ou menos? Tá morno? Cuidado que ele vai vomitar. Não tem, né? Assim, mais ou menos? Não, pastor, eu não estou aqui, eu não estou ainda com Deus, como Deus, mas também com o diabo eu não estou. Tá mais ou menos, pastor, eu estou morno. Esse morno é um problema também. Jesus falou, quem comigo não ajunta, já espalha, não tem meio termo. Tem uma historinha que falam, né, de um cara no muro, à direita dele Jesus, à esquerda dele o diabo. Aí ele olha para a esquerda, o diabo está quieto, olhando para ele. Já viu essa história? Ele olha para a direita, aí Jesus fala, tá assim, ó, vem para cá, sai daí, vem para cá. Aí ele olha para o diabo na esquerda, o diabo está calado, não está falando nada. Olha para a direita, Jesus está chamando ele. Aí ele fala, ó diabo, Jesus está ali do outro lado me chamando, por que você não me chama? Aí o diabo falou, quem construiu esse muro fui eu, quem está aí já é meu. Entendeu? Por que tu não me chama, diabo? Porque tu já é meu. Esse meio termo aí, esse muro que você está, por que eu vou te chamar se tu já é meu? Não tem meio termo. Quem te chamou é Jesus que estava fora. Eu não te chamo porque tu já está dentro. Amém? É uma história interessante, mas que está realmente igual o que Jesus fala na Bíblia. Amém, pessoal? Então, esse aí representa o povo que não vai ser arrebatado. Os que têm raízes e talvez os mornos também não. Até porque o arrebatamento não fala nessa igreja, fala na outra. Então, cuidado com isso. Aí, beleza. Aconteceu... Essa é a primeira parte. Segunda, aconteceu o arrebatamento. E agora? O que acontece pós-arrebatamento? Nos céus, imediatamente acontece o tribunal de Cristo. Na terra, o que acontece? É início da grande tribulação. Então, aconteceu o arrebatamento, nos céus, os arrebatados vão se encontrar no tribunal de Cristo. E os que estiverem na terra, vai ser liberado o primeiro selo, que é o anticristo, né? Para começar aquele período, a semana 70 de Daniel, quem sabe, quem lembra, né? Aqueles 7 anos de uma grande tribulação. Amém? Então vamos primeiro olhar para o céu. Os que foram arrebatados, o que acontece? Quem quiser abrir, pode abrir também. 2 Coríntios capítulo 5. Deixa eu correr porque a hora está passando. 2 Coríntios capítulo 5. Versículo 10. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Eu vou ler lá na King James, você pode ler na sua tradução. Vai dizer assim, ó, 5:10. Ou só anota e acompanha ali, mas anota. Isso aqui acontece logo após o arrebatamento. 2 Coríntios 5:10, ó. Porquanto todos nós, ele fala nós, mas é uma carta para a igreja. Então não fala nós, o ser humano. Nós, a igreja. Amém, pessoal? Para entender a Bíblia correto, tem que entender para quem foi escrito. Isso aí é carta para a igreja aos Coríntios. Então ele está falando nós, a igreja. Porquanto todos nós, os crentes, a igreja, deveremos comparecer diante do quê? Do tribunal de Cristo. A fim de que cada um
receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo. Quer seja o bem, quer seja o... Para quem veio na quarta-feira e ouviu a igreja de Éfeso e as obras dos nicolaítas, que pregavam na época lá que o que faz no meio do corpo não é importante, esse texto quebra eles. Porque cada um vai receber o que fez por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o... Fala para o seu vizinho assim, quando você for arrebatado, você vai direto para o tribunal de Cristo. Pastor, pensando bem, acho que é melhor ficar na terra. É bom direto para o tribunal de Cristo. Aí logo depois tem as bodas, o cordeiro, é tudo aí, né? Acho que é depois. Enfim, eu vou direto para o tribunal. Só que, por isso que tem que estudar bem, o Apocalipse é assim, não tem jeito. Eu também não conseguiria saber, né, se não fosse o texto original grego. A palavra tribunal é a palavra bimá. Quiser anotar, B-E-M-A. A palavra bimá, hoje, nós chamamos de pódium. Por exemplo, alguém já viu uma corrida de Fórmula 1 no final? Quando o primeiro, o segundo, eles vão subindo. Ou no atletismo também, né? Um fica em cima do 5º lugar, do 4º lugar, do 3º lugar, do 2º, e o mais alto fica lá no 1º lugar. Já viu isso? Isso é bimá. É esse tribunal que ele se refere. Aonde as pessoas que vão para lá, elas não vão para ser julgadas. Elas vão para receber o que ele bota, o Stéfanos, no original, a coroa. Um está em primeiro, um está em segundo, um está em terceiro, um vai receber um galardão maior, o outro um grande galardão, mas um pouco menor, um outro um galardão pequeno. Esse tribunal de Cristo, todo mundo que for para lá, é os arrebatados. E todos eles, obviamente, já foram salvos. Esse tribunal não é para juízo, não é para condenação. A Bíblia já diz isso, né? Aquele que crê em mim não entrará em juízo. Já passou da morte para a vida. Existe na Bíblia também um outro tribunal chamado trono branco, que é o juízo final. Esse que lasca geral. Quem tiver nele está lascado. Esse não. Esse aqui é o tribunal para dar a recompensa, o galardão de todos aqueles que foram salvos e amontoaram riqueza nos céus. Diga glória a Deus. Então isso aqui é maravilhoso. Por isso que você só percebe também no início, quando é no grego, né? Mas a palavra é bimá, né? Que é a palavra de tribunal, de juiz para condenar, para liberar. Até porque eu li ali, aquele que fez o bem com o corpo, que fez o mal com o corpo. Então eu entendi que na hora uns iam ser salvos, outros não. Não. Uns vão ter galardão e outros não. Essa má obra que ele fala por meio do corpo, é aquela, não é a obra pecaminosa porque viveu em pecado. Deixa eu explicar, presta atenção que isso aqui é maravilhoso ao extremo, nível máximo. As obras que nós fizemos pecaminosas, elas foram julgadas em Jesus Cristo. Caiu tudo sobre ele. Deus exerceu o seu juízo sobre Jesus. Aquela pessoa que não aceitar Jesus, não se converter, não nascer de novo, então o juízo dela cai sobre ela. O próprio Deus vai julgar tudo que ela fez de errado. Amém? Mas aquele que se converteu, aceitou a Cristo, creu, o juízo que ela deveria receber cai sobre Jesus. Amém? Agora, essa obra que ele fala não é as de pecado caíram sobre Jesus. É aquela obra que você fez até para Deus, mas que quando ele olha aquela obra, ele fala, é uma obra má. Mas foi a obra de Deus, mas a intenção, o coração, eu reprovei. Quem entendeu? 2 exemplos.
Caim, o primeiro da terra a fazer uma oferta para Deus. Oferta é uma obra boa, mas a de Caim ele falou que foi má. O coração. A de Caim Deus reprovou. Então eu até ofertei, ajudou a pagar a luz, a água da igreja, mas Jesus, quando olha, ela é uma obra má, aquela ali. E a do Abel foi uma obra boa, também é uma oferta, mas aquela ele aceitou. Segundo exemplo, Jonas pregou para Nínive e uma cidade inteira de 120 mil pessoas foram salvas, fora mulheres e crianças. Amém? E animais. Só que quando Deus perdoou o povo de Nínive, ele ficou revoltado. Já preguei isso aqui, acho que foi em agosto, julho, foi por aí que eu preguei, tem pouco tempo, alguns meses, que eu mostrei que quando Jonas foge do chamado de Deus, é porque ele odiava Nínive. Nínive era a capital da Síria, o povo da Síria era cruel demais, mas cruel demais. Aquela frase, custou os olhos da cara, surgiu na Síria. Eles estrangulavam, decapitavam o teu familiar na tua frente e depois arrancava os teus olhos. A última coisa que você viu foi a tua mulher sendo decapitada na tua frente. O povo era ruim ao extremo. Só que era um povo ruim por causa da cultura deles. A Bíblia fala, eles não sabem o que é certo ou errado. Quando pregou, todo mundo se arrependeu e parou na hora de fazer isso. Aí é só Deus que entende o coração do ser humano. Aí o Jonas falou, esse povo ruim, tem tudo ir pro inferno mesmo. É tipo quando a gente olha para uns aí, fala, não, isso aí tem que ser salvo não, nem prega para aí, deixa eu morrer logo. Infelizmente, mas a gente acontece isso também, até hoje, né? Mas enfim, a vontade de Deus é diferente da nossa, o amor de Deus é diferente. Então, ele não queria o povo salvo. Aí foi engolido pelo peixe, ficou 3 dias, aí falou, eu vou lá, e começou a pregar, e foi embora, e disse que ele subiu na montanha e ficou olhando, quero ver eles morrendo daqui a 40 dias. Aí viu que não morreram, que se arrependeram e foram perdoados. Jonas falou assim para Deus, chega, prefiro morrer do que ver esse povo vivo. Ou seja, ele até pregou, e pela pregação dele, mais de 100 mil pessoas morreram. O cara, em uma pregação, salvou mais alma do que eu em 13 anos pregando. Eu não bati mais de 100 mil até hoje. O cara, em uma única pregação, conseguiu isso. E você imagina o galardão gigantesco que ele teria nos céus. Ele perdeu. Jonas, vem cá. Tribunal de Cristo, Jonas. Você já morreu, voltou para o pó, mas vai ser arrebatado que você foi salvo. Agora vamos ver tuas obras, Jonas. E Jonas, tu pregou, 120 mil foi salvo. Jonas, o galardão da alma é o maior de todos, Jonas. Mas Jonas, você não queria que eles fossem salvos não, né, Jonas? Eu estou vendo aqui no livro, Jonas, que era para eles irem para o inferno. Tu queria que todo mundo fosse para o inferno, né? Tu ficou chateado, né? Então essa tua boa obra, para mim, é uma obra má. Você perdeu o seu galardão. Imagina isso. Imagina Noé, que por mais de 100 anos pregou o dilúvio, ninguém se converte, mas o galardão que ele vai ter porque ele fez. Então não é o resultado na terra que determina o galardão. Se fosse o do Jonas, seria maior do que o do Noé. Porque o Jonas foi centenas de milhares que se converteram. O do Noé foi só a família. Talvez nem se converteu, só foi porque é o pai mesmo que está mandando. Pai que trouxe junto, talvez. Mas pregou por mais de 100 anos, enquanto construía a arca, e ninguém se converteu. Amém, pessoal? Quem está entendendo? Então, essa obra que vai ser do corpo aprovada, que vai gerar o galardão, você está lá no Bimar, para receber os teus téfanos, a tua coroa, o teu galardão, o teu tesouro eterno. O teu reino é eterno. Está escrito, ele vai te dar reino, sacerdócio, vai estar todo naquele galardão. Mas na hora vai tudo ser julgado. Tudo que você fez, aonde ele reprova, é perdido. Mas eu evangelizei, mas eu preguei, mas se ele reprovar, se ele viu algo errado, vai ser perdido. Mas o que ele vê que a intenção foi boa, que ele gostou do que ele viu, aí vai aumentando o teu tesouro nos céus. Amém, igreja? Eu vou ler rapidinho. 1 Coríntios capítulo 3. Abra aí, 1 Coríntios capítulo 3. Esse eu vou ler. E vou citar um monte de texto agora. Se não dá para ler não, tem que citar.
1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Vai dizer assim, ó: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu, como sábio ou prudente construtor, lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem, cada um como o constrói. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo, é a base, é o fundamento. Continua. Se alguma pessoa edifica sobre este alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, está caindo, ó, madeira, feno, palha, sua obra será manifestada, porquanto o dia, naquele dia do tribunal de Cristo, atrará a luz, pois será revelada pelo... Então fala assim comigo: cada obra será provada pelo fogo. Ele fala, tem obra que é ouro, tem obra que é prata, tem obra que é pedra preciosa, tem obra que é madeira, tem obra que é feno, tem obra que é palha. Tudo passa pelo fogo. Você já sabe o que acontece com ouro, prata e pedra preciosa no fogo, madeira, palha e feno no fogo. Já já eu falo isso. Continua. Que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá o quê? O seu galardão. Se quando passar pelo fogo aquela obra for aprovada, vai ter o quê? Galardão, vai ter salário, vai ter recompensa. O que mais? Se a obra de alguém queimar, este alguém que fez a obra sofrerá prejuízo. Ainda assim será o quê? Salvo, porque foi salvo pela graça. Mas qual é o prejuízo? Você até fez, mas não tem galardão, foi consumido pelo fogo. Pegou isso aí? Você entendeu o que ele disse? Se a obra que alguém fez para o reino for consumida pelo fogo, ele vai ter prejuízo. Jonas vai ter prejuízo. O Caim não foi salvo, né? Então esse que nem vai estar lá. Mas o Jonas foi salvo. Vai ter prejuízo. Mas ele fala, mas o Jonas vai ser salvo. Vai ser salvo. Mas o que ele fez é perdido, porque foi reprovado. Será salvo como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Assim, foi salvo, mas o fogo passou pertinho. Ui! Raspou o cara no fogo. Será salvo como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. É só até aqui. Esse texto explica perfeitamente o tribunal de Cristo. Né? Ele fala, o fundamento é Jesus, o fundamento não é igreja evangélica, fundamento não é igreja católica, fundamento não é pastor, não é padre, não é bispo, não é apóstolo, não é papa, não é homem. Ele falou, o fundamento é esse só, não pode colocar outro, é Jesus Cristo. Amém? Não é Ellen White, é Jesus Cristo. Não é nome de igreja, é Jesus Cristo. Aí ele fala, cada um veja a obra que vai edificar sobre ele. Aí ele faz uma comparação. Alguns estão fazendo uma obra hoje para Deus que quando Deus olha é uma obra ouro. É uma obra prata. É aprovado. O ouro, a prata e a pedra preciosa são aprovados pelo fogo. Não são consumidos pelo fogo. Ainda que possa derreter, mas só escória, sujeira que tira. Permanecem, não são consumidos. Agora, a madeira, quando põe no fogo, ela daqui a pouco está queimando, até queimar. Feno e palha é moleza, queima na hora. Tem obra que é tão ruim para Deus que ele fala que é feno. Ele fala, essa obra é uma palha. Foi tão ruim essa obra que essa pessoa fez para mim, tão mal intencionada, tão, sei lá, perversa, maligna, que ainda que fez uma boa obra, aquilo ali é feno, é palha. Amém? Você está aqui hoje faz parte da obra de Deus. Você está aqui cultuando, louvando, ouvindo a palavra, faz parte da obra. Se essa obra tua, ele está vendo que é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, palha ou feno, é outra história. Pastor, vim aqui arrastado. Só vim, exemplos, né? Só vim porque meu pai me trouxe, minha mãe me trouxe, ou porque o filho trouxe, ou porque o marido, ou porque a esposa. Até fez uma boa obra ter vindo. Só que ela vai se perder naquele dia. Se você for salvo, né? Quem não for salvo nem vai para lá. É os salvos que vão estar lá.
Pastor, hoje eu trouxe meu dízimo. Hoje eu trouxe a minha oferta. Fiz um voto para entregar hoje na obra de Deus. É uma boa obra, feita pelo meio do corpo. Agora, se esse dízimo, essa oferta, esse voto, quando Jesus receber, mostrar lá no tribunal, ele vai ver que essa oferta, esse dízimo foi ouro, foi prata, foi pedra preciosa, vai trazer galardão eterno, que é investir no reino. Ou esse dízimo foi uma obra madeira, palha ou feno, é ele que sabe. Amém? Pastor, eu até trouxe assim, né? Porque o senhor pediu, ou porque insistiu. Eu nem insisto, né? Mas o outro pastor que fica insistindo até dá. Tem quem já conheceu um pastor assim? Dá, né? Aí pode ser que eu até dei e vai ser uma pedra, uma prata ali que vai trazer aquela. Mas pode ser que eu só dei, pastor. Pastor calar a boca que eu queria ir embora. Pastor ficou pedindo, aí eu só dei para ele calar a boca que eu queria ir embora. Você até ajudou na obra, mas é uma boa obra, mas talvez ele vai ver que é uma madeira, uma palha, um feno. Amém? A Bíblia diz, falando de oferta, tá? O 2 Coríntios capítulo 9, versículo, acho que é o 7, eu acho. Deus ama aquele que dá oferta com alegria. Ele fala, não se faz com tristeza nem com constrangimento. Vai ser madeira, palha, feno, vai ser perdido. Se vai fazer, vai dizimar, vai ofertar, faz com alegria, faz com amor, faz com gratidão. Ah, mas acordar cedo, domingo, e ir para a igreja, levanta com alegria e gratidão, tenta descansar depois. E levanta cedo e vem com alegria. Vai cantar, vai louvar. Ah, mas eu nem sou um cantor bom, canto mal, ou então quem está abrindo, na minha esposa até canta direitinho. Se fosse eu que estivesse abrindo, é diferente. Aí canta mal pra caramba, mas canta com alegria. Está louvando a Deus, está oferecendo um culto a Deus. Amém, pessoal? Todos que forem salvos, tudo que você fez, você evangelizou, você atendeu, fez visita, dizimou, ofertou, orou, intercedeu, ajudou, né? Pintou, varreu a igreja, limpou o banheiro, tudo você fez é uma obra que vai ser julgada nesse tribunal. Não para salvar, nem para condenar. Você já foi salvo, está lá, foi arrebatado. Os mortos e os vivos. Mas é para determinar se vai ter recompensa para você ou se não vai ter. O Jonas vai perder. Um ladrão que estava na cruz foi salvo. Só que quando ele chegar lá, não tem nada para ele acumular no céu. Ele foi salvo. Só o fato de ser salvo já é sem palavras para descrever isso. Esse é o pastor, mas calma aí, né, pastor? Eu servi Jesus 40 anos, eu vou para o mesmo céu do que o ladrão que só no final se converteu? Vai, mesmo céu que ele. Não pode. Não, vai mesmo céu. Mas você vai ser diferente dele no céu. Você vai ser muito maior, o teu galardão, o teu reino, a tua autoridade, a coroa, a recompensa que ele vai te dar é muito maior do que a dele, porque ele só se converteu no final. Ele só trabalhou pela terra. E mesmo assim foi salvo porque no final se arrepende. Ele não acumulou nada nos céus. Amém? Se nós hoje, todos nós queremos ter coisas boas na terra, ninguém aqui planeja, eu quero comer mal, eu quero comer bem. Quero dormir numa cama ruim, quero dormir numa cama boa. Quero um ventilador, um ar-condicionado para refrescar, eu quero uma geladeira boa, bonita, eu quero a minha casa arrumada. Não tem ninguém que na terra planeja o pior para si. É verdade ou não é? Que é o melhor. Se nós queremos o melhor e tudo isso é digno, e trabalhamos para poder ir comprando o melhor cada vez mais, só que é temporário, ele fala, trabalha também para acumular o melhor, aonde não vai ser temporário, vai ser eterno. Amém, pessoal? Não é, a visão bíblica não é apenas ser salvo, que é muito já. É ser salvo, mas levar um galardão para os céus. Diga glória a Deus. É o que ele falou aí. Fala para o seu vizinho assim, vamos trabalhar mais para Jesus. Fala aí. Vamos trabalhar mais para Jesus. Ah, mas o pastor nem está vendo o que eu estou fazendo. Mas quem disse que eu tenho que ver alguma coisa? De onde tu tirou que eu tenho que ver?
Quem tem que ver é Jesus, ué. É o galardão vem dele, não é meu? Jesus aqui, esse aqui varreu. Nem vou falar isso para ele, não. Ele vai me julgar lá também o que eu fiz e o que eu não fiz. Ah, o pastor está pregando. Aí tem aquele pastor que está pregando a palavra, está fazendo a obra, está até ganhando almas. Mas às vezes ele só faz aquilo ali por dinheiro. Pode ser que ele vai ser salvo, mas quando ele chegar no tribunal de Cristo, aquelas reuniões, tudo que ele fez é perdido. Eu preguei isso aqui tem pouco tempo, não sobre essa recompensa, mas sobre... Foi agora em novembro, foi outubro, foi agora em outubro, se eu não me engano, no máximo outubro, final de outubro, início de novembro, aonde eu mostrei o apóstolo Paulo em Filipenses, não lembro se era o capítulo 1, 2 ou 3, não lembro agora, aonde ele fala sobre pessoas pregando o evangelho, mas por disputa, um querendo ser maior do que o outro. Ou seja, uma intenção ruim. É tipo pastor brigando contra a igreja, a minha tem que ser maior. Então eu vou fazer aquele evento, não sei o quê, só porque eu quero status, fama, algo assim do tipo, né? Aí o Paulo falou assim, olha, se a intenção está ruim ou tá certa ou errada, ela verá com Deus. O que importa é que ela está pregando o evangelho. Ou seja, independente do pastor, o membro pode ser salvo, curado, é o cara da palavra. Mas o pastor naquele dia que pode perder o galardão porque ele fez por dinheiro. Aí ele fala de Coríntios, pessoas que fazem por dinheiro. Ele fez com intenção errada e por aí vai. Aí perde o galardão. Amém? Então a gente vamos não só fazer, mas procure fazer de uma forma que vai ser igual a Abel. Jesus vai aceitar aquilo que você fez e vai te recompensar por isso. Amém? Algumas recompensas vêm na terra e nos céus. Outras, vou repetir, algumas vêm na terra e nos céus. A mesma traz na terra e traz nos céus. Outras só chega nos céus. Eu já tive recompensas que claramente foi na terra. Eu nunca contei esse testemunho aqui. Rapidamente. Quando lá em Anchieta, a igreja de Anchieta é maior que essa. E suja muito. Também igual essa aqui, beira de estrada, perto da estrada e tal. Aí cada sábado tinha uma limpeza diferente. Sábado das jovens, sábado das mulheres, sábado dos homens, era limpeza. Cada sábado era um grupo ministerial que limpava, né? Sábado dos jovens, não ia ninguém. Sábado do louvor, ia ninguém. Sábado dos obreiros iam, sábado das mulheres ainda ia as irmãs. Sábado dos homens, quem ia limpar? O líder dos homens, o obreiro Robson, e eu, mais ninguém. Limpar a igreja inteira. E tem uma coisa que eu nunca gostei, não gosto, varrer, odeio varrer. Não gosto de varrer. Quando eu limpava a casa com a minha mãe, eu fazia tudo, menos varrer. Não gosto de varrer, não sei porque eu não gosto de varrer. Aí fui lá e fiquei varrendo, a gente chegou, inclusive nesse dia eu tinha trabalho, eu acordei de madrugada para trabalhar, para estar lá, não lembro se 8 ou 9 da manhã. Mas eu trabalhei, eu tinha uma serigrafia, então eu fiz os pedidos de madrugada, para poder depois ir logo para lá. Aí fui lá, aí limpamos, aí acabamos, sei lá, ficou 4 horas limpando, demorou muito, não foi rápido não. Passando pano na cadeira, cortando a mão nessas cadeiras de plástico que tem. Quando acabou, isso aqui foi sobrenatural. O pastor estava numa campanha, o pastor da igreja lá, entregando uma mulher chamada Talento. Aí ele estava na campanha de segunda-feira, eu estava fazendo essa campanha. E quando eu peguei essa moeda, eu falei com Deus no coração. Eu determinei que o meu salário ia dobrar. Aí beleza, isso é a campanha. Arrumou a igreja, aí ele foi só, limpou a igreja, já tinha varrido tudo. Quando a cana acabou, eu estava subindo para poder ir no bebedouro beber água e ir embora, eu vi um talento no chão. Só que assim, a gente varreu ali. Não era para ter um talento ali, matava, passou despercebido ou apareceu do nada. Quando eu vi no chão, eu fui pegar. Na mesma hora que eu abaixei, peguei no talento, quando eu toquei no talento, falou assim ao meu coração, Espírito Santo, com 1, você dobrou. Com 2, eu vou quadriplicar. Eu peguei 1 para dobrar. Ele me deu mais 1 para dobrar o meu dobro, quadriplicar. Aí eu saí no show da fé e tudo nessa época. Meu salário quadriplicou. Passei a ganhar 4 vezes, naquele mês, na verdade, né? Depois eu larguei tudo. Mas antes de largar, naquele mês quadriplicou. Aquela recompensa foi na hora, na terra.
porque ele viu o meu coração. Estou contando esse testemunho, pra você poder entender. Tem recompensa vindo na hora, na terra. Na hora que eu falo, vem naquele mês mesmo, às vezes vem depois. Já teve uma outra recompensa que demorou 4 anos para vir. Eu fiquei 4 anos, até um pouco mais de 4 anos, fazendo a obra de Deus, sem ganhar nenhum centavo. Ainda gastando o que eu tinha, depois eu larguei tudo, passando dificuldade de roupa, de comida na obra. Aí, no dia que Deus decidiu abrir e me recompensar, uma das palavras que ele me deu foi de Israel no Egito. Que quando saíram do Egito, ele falou para pegar todo o ouro, a prata, não deixar nenhuma deles lá. Aí no meu coração, me veio o entendimento. Israel trabalhou por muitos anos sem ganhar nada. E agora, quando Deus está tirando eles do Egito, está pagando eles. Eu trabalhei muitos anos sem ganhar nada na obra. E agora, quando Deus está me tirando, ele vai me pagar. Aí foi ali que aí logo depois foi quando eu casei sem dinheiro, viajei sem dinheiro e ganhei o apartamento que eu moro até hoje. Amém? Essa demorou 4 anos. Foram 4 anos ralando sem nada, sem ganhar nada, só perdendo. Falando assim, né? Mas aí depois ele recompensou. Amém? Outras, tem coisa que até hoje eu cobro. Eu falo, Senhor, eu não plantei isso aqui para estar colhendo isso. Eu ainda falo assim, isso aqui eu plantei, eu falo para Deus, até hoje eu não colhi isso. Eu falo assim para Deus de vez em quando. De vez em quando acontece algo, eu falo, Senhor, eu plantei isso aqui, até hoje eu não colhi. Tem outras que até hoje não chegou, mas vai chegar. Amém, pessoal? Algumas vêm na terra e no céu. Outras vêm só no céu. Mas como a gente leu semana passada, 1 Coríntios 15, 58, o nosso trabalho no Senhor não é vão. Sempre vai vir uma recompensa. Salvo se for perdido no fogo. Amém, pessoal? Mas é o trabalho no Senhor, esse tem recompensa. O trabalho fora de Deus, aí não. É no Senhor tem. Amém? Quem está entendendo? Quem está compreendendo? Aí anota aí, para não ficar aqui até meio-dia. Já são 11h25 já, hein? Tô brincando. Ó, anota aí. Eu já li o 2 Coríntios 5:10 e já li o 1 Coríntios 3, do 10 ao 15. Agora, um texto que a Bíblia fala sobre danos, né? É o Mateus 6, do 1 ao 4. É o fariseu fazendo para ser visto pelos homens. Mateus 6, do 1 ao 4. Ele fala, você já recebeu o galardão do homem, de Deus perdeu. Ele fala de fariseu orando na frente, com a mão estendida, gritando para o homem ver. Sei lá, igual às vezes acontece, pegando a oferta, mas quer que o povo veja que está ofertando. Faz para o homem ver, né? Quando a intenção é para o homem ver. Se o homem viu, mas aí não está nem aí se ele viu, a intenção não era para ser, aí é outra história. O negócio é a intenção, aí perdeu. Agora, anota textos que falam da obra, que é vista como ouro, prata, pedra preciosa. É aprovado. Anota aí. 1 Coríntios, capítulo 13. É o capítulo todo. Ali fala do quê? Do amor. 1 Coríntios 13 fala do amor, ou seja, essa obra é aprovada. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, anota aí também, quem quiser, né? 1 Coríntios 4, 2, ali fala da fidelidade interna, né? Também traz galardão. Anota aí, 2 Coríntios 9, 7, capítulo 9, versículo 7. Ali fala da gratidão. O que é feito por gratidão também traz galardão. Pastor, eu estou fazendo por gratidão. Traz galardão. Amém? Inclusive, esse aqui da gratidão, né? Jesus fala, tive fome, deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu, me vestiste, né? Fui preso, me visitou, estive doente, me socorreu. Aí ele fala, aquele que der pelo menos um copo de água para um dos meus discípulos, não perderá o seu... Quem encheu para mim esse copo aqui hoje? Alice, já tem mais um galardão para a senhora, irmã. Quer aumentar um galardão? Bota suco de laranja também. Suquinho de laranja, eu acho que seria o galardão maior. Dá mais trabalho, né? Então vai ter mais esforço, tem que ter uma recompensa maior, né? Amém, pessoal? Amém. Não perde, traz galardão. O que mais? Além da gratidão, fidelidade, amor. Aqui, o próximo, já citei, né? Mas anota aí. Mateus 10, versículo 40 e 42. É aquilo que você faz para o próximo,
quando ele não tem condições de retribuir. Quando eu faço para alguém que vai me retribuir, a recompensa é a retribuição dela. Agora eu estou dando para alguém que não tem como me devolver, para alguém que não... Aí é o galardão. Amém? Tipo, você ajudou um morador de rua. Ali não tem como ele te retribuir, morador de rua, só se por um acaso mais tarde ele mudar e ainda te conhecer e tal. Mas enfim, tem galardão. Os dois galardões maiores. Aqui está agora os dois últimos. Os dois últimos que eu estou citando, pode ter mais. Galardão maior, anota aí. Mateus 5,12. Esse traz a Bíblia diz, grande galardão. Só que nem todo mundo vai ter esse. Nem todo mundo quer esse. Por quê? Ali ele fala assim, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, injuriarem, difamarem, e por minha causa inventarem toda mentira sobre vocês. Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Aí ele fala, grande é um galardão maior. O que? Aquilo que você sofre por amor a Cristo e a sua obra. Amém? Todo sofrimento por causa da obra traz um galardão maior. Então, se no seu trabalho, onde você mora, na sua vizinhança, onde você vive aí, tiver gente fazendo piadinha, te perseguindo contra você, porque você é crente, você vai olhar para aquela pessoa e ficar feliz, porque ela está gerando riqueza no céu para você. Porque o fulano me persegue, faz piadinha, fala mal de mim no trabalho, quer que eu seja demitido, não sei o quê, só que ela está fazendo porque eu sou cristão. Não é porque eu discuti com ela, não é porque eu fiz algo contra ela, é só porque eu sou da luz e ela é das trevas. Então essa pessoa, sem saber, ela não está gerando galardão, ela está gerando um grande galardão para você. Amém, pessoal? Dá glória a Deus pelaquela vizinha fofoqueira, por aquele perturbado do trabalho. Eles estão aumentando o teu galardão. Amém? Grande por causa da fé. Quando é por causa da fé. E o maior galardão de todos, esse aqui é especial. Não tem recompensa maior do que essa. Esse eu vou ler. Abre aí na televisão aí, ó. Bota na tela. Ou se quiser acompanhar, pode também. Bota aí 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19. Esse eu vou ler na Bíblia. Vê se você vai entender o que ele falou. 2,19, ó. Todavia, quando o nosso Senhor Jesus retornar, quem será a nossa esperança? Vou atualizar. Recompensa, galardão. Continua. Alegria ou coroa de glória diante dele? Ora, não são vocês? Já vou explicar se não entendeu ainda. Continua. Com toda certeza, vocês são a nossa glória e a nossa grande alegria. O Paulo falando com os irmãos, a igreja, aqueles que ele ganhou para Cristo. Continua. Por isso, não podendo mais suportar nossa preocupação por vós, achamos melhor ficar sozinhos em... Ah, não, está no outro capítulo já, né? Deixa esse capítulo lá. Sozinhos em Atenas. Então olha que interessante, Paulo falou assim, olha, quando Jesus voltar, quem é a nossa alegria? Quem é a nossa coroa? Quem vai ser a nossa glória? É uma linguagem que ele está usando. Aí ele fala, não são vocês? Vocês que eu curei, que eu libertei, que eu preguei, que eu evangelizei, que eu batizei, não são vocês almas que eu ganhei para o reino de Deus? Quando ele voltar, esse voltar não é na terra, é voltar nos céus para se encontrar com ele, ele falou, vocês são a nossa glória. Cada alma que eu ganhei para Cristo gera uma glória, uma coroa diferenciada para mim, porque eu evangelizei vocês, eu cuidei de vocês, eu apacentei, eu batizei, foi através de mim que vocês foram salvos. Ele falou, quando Jesus voltar para trazer o galardão, vocês fazem parte desse galardão para mim. Amém? Esse é o maior de todos. Abre em Daniel capítulo 12. Daniel 12, versículo 3. Inclusive, na quarta-feira eu falei, né, do pastor simbolizado pela estrela. Aqui fala isso também, ó. Daniel 12, 3.
Vai dizer assim, ó: os que têm entendimento e são sábios resplandecerão, olha a luz, né? Com o fulgor do firmamento. E todos os que quanto se dedicam, o quê? A conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça serão como as estrelas. Brilharão para sempre, por toda a eternidade. Diga a glória a Deus. Você entendeu? Tradução: os que pregam a palavra, os que evangelizam, os que falam de Jesus, os que ganham almas. Né? Ele falou: esses que pregam a palavra, ensinam a verdade, a justiça, a salvação em Cristo, oram pela pessoa, ganham almas para o reino de Deus. Ele falou: vão brilhar como a luz do firmamento, serão como estrela no céu para sempre, toda a eternidade. O maior galardão de todos é ganhar almas para o reino de Deus. Amém? Até porque esse, claramente na Bíblia, é o objetivo principal de Jesus e da igreja. Ganhar almas para o reino de Deus. Quem aqui já ganhou, pastor? Tem um que se converteu, se batizou, foi salvo através de mim. Normalmente não vai ser só através de você. Foi você, foi mais alguém, isso acontece, não tem nenhum problema. Mas quem aqui pelo menos ganhou uma alma para Jesus? Pastor, tem uma aqui que já foi, que eu faço parte, eu posso não ser o único, mas eu faço parte daquela salvação. Alguém? Levanta a mão para saber. Quem? Alguns a gente nem saibam, né? Mas quase a metade da igreja, quase a metade, nem chegou nem a metade. Mas tem uns que pode levantar a mão, só que nem sabe disso. Se aquela alma se converteu, foi salva, foi através de você e mais alguém, ou você sozinho, tá aí, ó. O teu brilho, essa alma vai gerar uma glória eterna para você no céu. É essa que você ganhou para Jesus. Está ali escrito, elas brilharão para sempre. Toda a eternidade, como estrela no céu. Amém? Uma recompensa. Pastor, eu ganhei 2. Maior ainda. Eu ganhei 3. Ganhei 4. Ganhei 5, pastor. Ganhei 10. Ganhei 20. Quanto mais almas tu ganhar, maior é o seu galardão nos céus. Amém, pessoal? Diga a glória a Deus. Pastor, e eu que não ganhei ninguém ainda para Jesus? Nem para o meu filho eu falo de Jesus, pastor. Nem para o meu marido, nem para minha esposa eu falo de Jesus. Tu tá mal mesmo. Por que tu não fala de Jesus para tua família? Por que você não fala de Jesus para amigos, para vizinhos, para colegas? Ainda que, mas eu não sei, pelo menos chama para vir uma igreja. Pelo menos insiste seja um bom crente meio chato, mas um bom crente, não aquele que perturba, mas que está sempre chamando. Que aí se pelo menos um dia ela vier para a igreja, se converter e for salva, ainda que você só chamou para a igreja, tu faz parte dessa salvação. Tu faz parte da salvação dela, porque você ficou chamando, até ela vir, ela se converteu, foi salva. Amém, pessoal? Você pode não ser aquele que pregou, aquele que orou, ela ficou liberta, aquele que batizou, tudo bem, mas eu fui aquele que falei de Jesus, ou pelo menos insisti até ir para a igreja. E vai ter esse galardão. E aquele que eu chamei, mas aquela alma não aceitou. Mas você tem uma parte ali que você chamou, você convidou, você falou de Jesus. Não é o resultado que determina, é a tua dedicação. Amém? O Jonas, olha o que o Jonas perdeu. Jonas foi mais de 120 mil almas. Olha o que o Jonas perdeu. Porque a intenção foi errada. Foi uma obra madeira, palha, feno. Quando ele pregou, Jonas. Misericórdia. Amém, pessoal? Quem está entendendo? Quem está compreendendo? Então, são alguns textos que eu mostrei para vocês. Um que fala do amor, outro que fala da fidelidade, da gratidão ao próximo, da suportar a perseguição e ganhar almas, né? Que trazem galardões para a eternidade. Para finalizar, para não passar muito do horário, falei daqueles que não serão arrebatados, que têm raízes na terra, nunca esteja ocupado demais para Deus. Amém? Obviamente, vou falar uma coisa para você. Obviamente, no meu entendimento, nem todos que estão na igreja serão arrebatados.
Nem todos que estão fora da igreja não serão. Entendeu direito o português que eu falei? Entendeu? No meu entendimento, a maioria, os que estão na igreja, serão arrebatados. Não todos. No meu entendimento, a maioria que está fora da igreja, melhor, a minoria que está fora da igreja, será arrebatada também. Não é o fato de estar na igreja que vai ser arrebatado ou salvo. É o fato de ser cristão. É o fato de ser de verdade de Jesus. Amém? Agora, obviamente, é muito mais provável que aquele que, além de estar firme na igreja, né, é mais provável, porque está ouvindo a palavra, está orando, está debaixo de uma unção, de um ambiente que ajuda ela a permanecer. E muito mais provável, quem está fora da igreja, não está em comunhão, além de estar fora do plano de Deus, porque estar fora da igreja é desobediência. Hebreus 10, 25, não abandonemos a nossa congregação. Então tem que ter uma congregação, tem que ter mesmo. Mas mesmo que possa estar fora desse plano, ainda assim existe um povo gigantesco, uma minoria no total, que também será salvo ou arrebatado, mesmo que não estiveram na igreja. Amém? O ladrão na cruz não dizimou, não ofertou, nem foi para a igreja. E nem batizou ainda por cima, porque não deu tempo. Mas o cara foi salvo. Escapou, rapaz. Miserável escapou. Miserável não, né? Só mesmo falar. O abençoado escapou do fogo na hora final. Glória a Deus por isso. Amém? Infelizmente o outro não, o outro se perdeu. Mas, é só repetindo então para quem não entendeu o português. O provável é que a maioria dos que estão na igreja serão salvos e arrebatados, mas não todos. O provável é que a minoria dos que estão no mundo não serão salvos nem arrebatados. A maioria não será. A minoria que será arrebatado. A minoria que será salvo. Amém? Então, estar na igreja não salva ninguém. Mas que ela te conduz para a salvação ou te ajuda a permanecer, é óbvio que ajuda. Amém? Ainda que às vezes na igreja acontece algo que é para te afastar dela. Porque o diabo também faz isso. Lidar com o ser humano é difícil, não é verdade? Por isso que é muito mais fácil ser membro do que obreiro, por exemplo. É muito mais fácil chegar, assistir o culto e ir embora, mete o pé, do que ter que ficar lidando com as pessoas. Porque quando você lidar com as pessoas, tem uma hora que dá atrito. Tem uma hora que se desentende. Às vezes por bobeira e besteira, às vezes não. Às vezes, o meu jeito é assim, o jeito do fulano eu já não gosto, mas ele é obreiro, eu também sou, aí... Mas tem que, a Bíblia diz, né? Suportai uns aos outros em amor. Não é verdade? Quem conhece crente que é muito fácil gostar daquele crente? Quem conhece um crente assim? É muito fácil, pastor. A pessoa é social, é amigável, é pessoa maravilhosa, humilde. Não tem crente assim? Quem conhece um crente que para suportar? Só no jejum e na oração, quem conhece? Tem que estar no espírito para aguentar, para estar amigo daquele crente. Não é que aquele crente, não é que, às vezes aquele crente é de Deus também. Só que, mesmo sendo de Deus, ainda tem mania, jeito que, pastor, não me agrada aquele jeito. Eu não gosto, igual eu falei agora há pouco de pastores que eu vi que era de Deus, mas que misericórdia. É assim mesmo, né? Quando não é de Deus que é o problema, que é pior de verdade. Mas às vezes é de Deus, mas infelizmente... Aí Paulo fala, suportar em amor uns aos outros. Amém, pessoal? Mas fica firme. É o que Jesus quer. Não só ficar firme para ser salvo, ou arrebatado, ou se partir antes de ser salvo, mas trabalha para ter uma recompensa nos céus também, ter um galardão, na sua capacidade. Talvez na teoria, o pastor é um dos que vai ter sempre maior galardão, porque está sempre pregando. Pode ser que sim, mas às vezes não. Às vezes pode ser um obreiro, porque vai ter mais que o pastor, pode ser às vezes um membro, vai ter um... Pode ser, a gente não sabe, né? Então, é você e Deus. Ninguém consegue... Isso aí é só você e Deus. Ele é que vai ver o que foi ouro, o que foi prata, o que foi pedra preciosa, o que foi madeira, falha e pena, feno e palha, né? E madeira. Ele é que vai ver isso. Amém? E para finalizar, bem breve, isso é no céu. Aconteceu o arrebatamento, no céu, está lá o povo salvo,
recebendo suas coroas, recebendo o seu tesouro, recebendo o seu galardão, recebendo a sua recompensa. Aí depois que acabar isso, aí vem as bodas do Cordeiro. Esses 7 anos que aqui na terra, eles lá nos céus vão estar lá desfrutando com Jesus, com o seu galardão, com o seu reino e tudo mais. Isso no céu. Só que nesse mesmo tempo, no céu, na terra, vai estar acontecendo a grande tribulação. Então olha que contraste. Quem está no céu, só alegria. Maravilha, recebendo a recompensa. Oh, glória. Mas quem está na terra, só tristeza. Amém? Olha o contraste, né? Quem está lá no céu está com Jesus, recebendo sua recompensa, desfrutando já. E quem ficou na terra está se lascando. Está começando a tribulação, que vai durar exatamente 7 anos. A Bíblia diz, vai durar exatamente 7 anos. Tanto o Apocalipse diz, como Daniel, é a semana 70 dele. Aí é quando Israel volta ao cenário principal. Acabou o tempo dos gentios, volta a Israel. Tem gente que vai ser salva, pastor, depois do arrebatamento? Tem. A Bíblia diz que tem. Mas vai ter que ser forte mesmo. Vai ter que ser muito forte para poder aguentar. A melhor opção depois do arrebatamento é morrer logo. Melhor opção. Morreu logo em Cristo. Me pede perdão e... Começou a perseguição. Já vai para cima, deixa eu te matar logo. Falando sério, eu fico na cabeça. Melhor coisa é morrer na hora. Porque ficar vivo... Aí sim é a pior coisa. Acabou... Vai começar o carro na terra de 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, e terremoto, furacão, tornado, fome, e perseguição, tortura. Meu irmão, vai estar tão ruim que a melhor coisa é se afirmar agora com Jesus e morre logo. Porque se tu não morrer, aí vai ficar pior ainda. Amém? Só que tem 2 cenários. Nesses 7 anos... vai ter aqueles que, enquanto tiverem com Jesus, mesmo que não foi arrebatado, se acertou agora, não foi arrebatado, agora vai pegar firme. Todo o caos que o próprio Deus vai mandar para a terra, não pega em você. Que está com Jesus depois do arrebatamento. Na terra, não pega. Porém, o que vai pegar em você? O anticristo com os seus te perseguindo. E todo o caos que Deus manda para a terra pega naqueles que estão sem Jesus. Vai pegar neles. Uma das pessoas que vai trazer o caos é o próprio Deus, pessoal. É o próprio Deus que vai trazer toda essa tribulação para a terra. É Ele que vai liberar os selos, que vai mandar, que vai castigar. A própria Bíblia, por exemplo, vou citar um texto aqui, ó. A própria Bíblia, por exemplo, Apocalipse 17, chama esse tempo de ira do Cordeiro, a ira de Jesus. Vão enfrentar a ira do Cordeiro, Apocalipse 17. Isaías 26:20 fala ira do justo. Vão enfrentar a ira de Deus. A grande cólera. Né? Joel 2:1 fala tempo de trevas e escuridão. Joel 1:15 fala tempo de destruição. Apocalipse 7 fala grande tribulação. Daniel fala tribulação sem igual na terra. Tessalonicenses, Paulo fala o ladrão da noite. Se refere a esse período. Ou seja, vai estar terrível. Mas um povo desfrutando e um povo na terra aonde vai abrir os olhos, vai permanecer firme. Alguns não vão aguentar ficar firme, vai desviar, não vai ter jeito, não vai aguentar. Vai ser muita provação nessa época. Outros que já não eram, vão continuar sem ser de Jesus, completamente cegos, enganados, manipulados. Vai estar claramente, mas vai para começar, né? Não, porque o que aconteceu foi alienígena. Esse povo que sumiu foi abduzido, não sei o quê, né? Alguns são tão inteligentes, vão falar, o Thanos estalou o dedo. Né? Essas histórias que se inventam aí pro arrebatamento. Cada um vai inventar uma história, né?
E vai ficar lá. Aí vai vir o anticristo, trazendo uma falsa paz, uma falsa governabilidade, virando líder mundial, tudo mais. Aí só depois que ele se revela como anticristo, no início ele vai parecer alguém bom. Posso falar assim ou não? Pode falar assim ou não? Me perdoa se você não gostar, tá bem? Mas é a verdade, doa quem doer. Apesar que é uma verdade não bíblica, mas é uma verdade. Se já tem gente que é facilmente enganado, manipulado pelos nossos governantes hoje, estando tão claro que são mentirosos, estando tão claro que são corruptos, estando tão claro que são malignos, e ainda assim a pessoa continua crendo no 9 dedos? Continua achando que é bonzinho, que está fazendo direito? Ano que vem vai falar assim, olha, eu vou tirar o Brasil da fome. Já está 20 anos falando isso. Não deu tempo ainda de tirar, não? E a pessoa acredita, vai ter picanha agora. Mas não saiu nos primeiros 4, mas nesse agora vai ter. Lembrando que eu não estou falando de lado. Eu estou falando simplesmente porque todo mundo sabe, é corrupto. O grupo é ladrão, é a favor do que é errado, é contra a Bíblia, está tudo declarado, só você pesquisar. Falando de crente. Quem não é crente, tudo bem, ela agora crente nisso, o crente escolhe o menos pior, porque o melhor tem que votar em Jesus. Então a gente escolhe o menos pior. Calma aí. Aí, se nesse caso ainda tem gente manipulada, quando vier o anticristo, irmão, um cara que diz a Bíblia que ele vai agir na terra pelo poder e eficácia de Satanás, não vai acreditar nele? Não vai crer? Vai crer nele. Vai ser enganado. Apocalipse, acho que 12:11 diz que Satanás tem poder de enganar o mundo inteiro. Não tem ninguém que não dá para ser enganado por ele. Todo mundo consegue ser enganado por ele. Para te livrar, só o Espírito Santo. Tem poder para enganar o mundo inteiro. Aí esse cara vai ter esse poder do engano? Se até os bananados a pessoa é enganada, imagina quando esse cara chegar, que vai fazer um monte de coisa aparentemente boa no início. Até a hora que ele falar, a partir de agora tem que ter uma marca. A marca da besta. Só compra e vende com ela. Ah, eu não quero. Prisão. Tortura, tirei até do bolso um pano. Prisão, tava puxando aqui no dedo. Prisão, tortura. Sofrimento. Não é matar, não. Matar, a melhor coisa vai ser se matar. Vai ser tortura para negar, porque se matar vai ser salvo. Então ele tem que torturar até morrer. Pesquisa como que Roma torturava os primeiros crentes. Imagina esse cara quando ele vier. Não tem comparação, irmão. Amém, pessoal? Mas, graças a Deus, volta para Apocalipse 3:10, volta lá, volta para Apocalipse 3:10. Graças a Deus por Jesus Cristo, que está escrito, né? Porque deste atenção, quem está dando atenção à exortação? Quem está dando atenção? Quem está dando atenção? Porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos, com paciência, eu igualmente, o quê? Te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo. Diga graças a Deus. Então, para nós que estamos dando atenção à palavra, seremos de Jesus de verdade, independente de uns vão ler mais, outros vão ler menos a Bíblia. Uns vão orar mais, outros vão orar menos. Uns vão estar na igreja mais do que o pastor, segunda, quarta, sexta, domingo. Pastor da quarta, sexta, pastor da quarta, quinta, sexta, domingo. Quinta. Outros vão estar só no domingo. Outros vai estar um domingo sim, um domingo não. Outros vão estar às vezes na quarta e não no domingo, porque às vezes a folga é na quarta, a folga é sei lá que dia. Uns às vezes vão acabar faltando um domingo, mas a pessoa ela está se conservando independente da realidade dela, de trabalho, de família, o que ela faz, né? Meu primo viajou, dando ele de trabalho, né? Ele tá andando, ele é da Marinha, ele tá andando na Europa inteira, agora tá nos Estados Unidos, tá vindo para cá. Tem 4 meses que ele sumiu daqui do Rio de Janeiro.
Pastor, 4 meses fora da nossa igreja. Vamos supor que ele fosse daqui. 4 meses fora, vai para o inferno por causa disso. Claro que não. É só ele lá mesmo, distante, se conserva. Ah, mas aí o lugar que eu estou aqui não tem igreja. Não pode não ter, mas tem Bíblia para tu ler, tem como você dobrar o joelho e orar, tem como você continuar com Jesus ali. Independente se ficou 4 meses longe da igreja. Amém, pessoal? Deus sabe de tudo isso. Então não vamos entender errado, não estou falando de extremismo, cada um tem as suas condições, uns conseguem mais, outros conseguem menos, né? O que eu estou só batendo, o que a gente bateu na palavra é só para aquele que realmente está enraizado na terra, é aquele que é morno, é aquele que, né, muito mimimi, que aí vai dar ruim, aí vai dar ruim, aí não tem jeito. Amém, pessoal? Quem entendeu a palavra? Quem entendeu a palavra? Então nós falamos dos que não serão arrebatados, falamos sobre o que está acontecendo nos céus após o arrebatamento e o que está acontecendo na terra depois do arrebatamento. Amém? Amém? Amém. Querem que continue falando do Apocalipse domingo que vem? Agora vai entrar na tribulação, vai ficar feia a coisa, hein? Só não pode perder o sono de noite, hein? Até aqui só deu uma pitadinha na coisa. Tá uma maravilha até aqui. Daqui para diante, a coisa fica feia. Uma parte dela, né? Do capítulo 6, o 4 e o 5 mostra os céus e o que vai acontecer na terra. Do 6 até o 19, ele mostra um pouquinho dos céus e foca na terra todo o caos que vai estar acontecendo. Continua semana que vem, sim ou não? Amém, o povo é de fé. Amém? Amém. Eu estou gostando, quem está gostando? Eu estou gostando. É bom, esses estudos são bons, renova a nossa fé e tudo mais, né? E na quarta-feira eu comecei a estudar sobre as 7 igrejas do Apocalipse, tá? Nunca dei esse estudo, não. Eu já estudei o Apocalipse, uma vez só, essa é a segunda vez, na igreja, mas as igrejas, eu nunca estudei elas não, é a primeira vez que eu estou estudando as 7 do Apocalipse, né? Foi muito bom, foi gravado, tá? A primeira foi gravada, a igreja de Éfeso, essa agora vai ser Esmirna, a igreja pobre materialmente, mas riquíssima espiritualmente, né? Vai ser muito bom também. Toda quarta-feira vamos estudar uma das 7 igrejas do Apocalipse. Quem não veio na quarta, até quem veio também, se quiser, está gravado. Assista, porque eu falei com a Vanessa quando cheguei em casa, ela não veio quarta-feira. Eu falei, Vanessa, foi muito bom. Foi muito forte, foi tremendo. Então assista que foi gravado, foi tremendo. Amém, pessoal? Quem entendeu a palavra, coloca a mão sobre o seu coração agora. Pessoal de casa, deixa eu fazer uma oração por você também. Poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado por essa palavra de hoje. Pelo recado do Teu Espírito Santo ministrado aos nossos corações. Oro para que a palavra cresça, prospere, para que a palavra frutifique 30, 60, 100 vezes mais no coração de todo o Teu povo e de toda a Tua igreja. Nenhum de nós somos salvos por mérito nosso, porque oramos mais ou oramos menos, porque lemos mais ou lemos menos, porque fizemos mais ou menos. Pelo contrário, a salvação é pela graça. A salvação é para quem crê, confessa e recebe Jesus como seu único Senhor e Salvador. Quem está em Cristo será arrebatado, ou se morrer antes, morreu em Cristo, descansa no Senhor, e o corpo será arrebatado também, porque o Espírito já vai estar no paraíso com Jesus. Agora, essas boas obras nossas, meu Pai, é para quem for salvo, poder também receber um galardão. Jesus deu esse mandamento, juntai tesouros no céu. É uma ordenança da gente trabalhar na terra para o reino de Deus, para juntar uma recompensa também nos céus. Que possamos ter essa visão de não apenas trabalhar pelas coisas da terra, mas também trabalhar pelas coisas que vão durar eternamente. Queremos ser como a estrela no céu, cujo brilho, a luz, é eterna, permanece para todo sempre. Obrigado pela Tua palavra de hoje. Eu oro e abençoo toda a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Tudo isso que a gente pregou hoje
Lembrando que a igreja, se realmente ela está certinho no ano 1995 da igreja na Terra, essas coisas estão para acontecer nos próximos segundos, minutos, hora, dia, semana, mês ou anos. É até 2000, tá em 1995? Né? Pode já estar prestes a acontecer isso daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, pode ser ano que vem. Pensou ano que vem? Pode ser daqui a 2 anos. Está próximo de acontecer. Se o calendário está certinho, como todo mundo que estuda aí fala que está, entre esses 1992 anos da igreja, 1995, falta pouquinho, muito pouco. Amém, pessoal? Fala para o teu vizinho assim, permanece firme. Fala, aguenta firme. Aguenta firme. Fala assim, seja quente. Pode ser frio nem morno, não, seja quente. Falta pouco. Amém? Falta pouco. Glória a Deus. Deixa eu adiantar a segunda parte, já vou te dar a bênção final. Eu vou ser rápido agora, tá? Obreiros, por favor, passem envelope do dízimo, envelope da oferta. Passem maquininha de cartão também. Não vou me demorar. Pastor, eu quero o meu envelope de dízimo, eu quero o meu envelope de oferta, ou eu quero a maquininha de cartão. Só levantar as mãos, pedir que eles vão te entregar. Pastor, eu quero aumentar mais um pouquinho o meu galardão nos céus. Vou fazer uma oferta agora, fazer um voto. Quero aumentar. Glória a Deus por isso. Quer aumentar o seu galardão? Você pode fazer isso também, dessa forma também. Glória a Deus. Mais alguém? Envelope do dízimo, envelope da oferta. Eu gostaria de pedir, vou aproveitar para ganhar tempo, que você fizesse um voto de final de mês. Eu só pedi oferta de Santa Ceia esse mês. O mês inteiro eu só pedi de Santa Ceia. Eu não pedi para hoje, para semana, para nada. O mês termina domingo que vem. Se você puder fazer uma oferta para ajudar a levantar na igreja, nós aqui estamos tendo alguns gastos extras esse mês. Se você não percebeu também, até mesmo ali na frente, ó, compramos uma piscina nova para a igreja, que é pro batismo, né? Graças a Deus, aproveitamos a Black Friday, e aí estava um preço muito bom. A que estava aqui estava com um vazamentozinho, algum ferrinho meio enferrujado, aquela ali é maravilhosa. Ela não está cheia 100% não, tá, pessoal? Ah, está esquisita. Não, porque a gente encheu só até o ponto que a pessoa senta. Se encher tudo, ela não consegue sentar. Então a gente encheu até uma altura que dá para ela sentar, para depois batizar a pessoa tranquilamente, e glória a Deus, né? Enfim, eu não levantei a oferta para despesa. Esses dias eu fui no beiro da igreja e estava todas as cestas lá de lixeira sem saco de lixo, sem saco. Os obreiros falam, pastor, acabou os sacos, não tem saco para colocar ali nem na lixeira, né? Então eu não pedi, mas estou pedindo agora. Pastor, posso fazer uma oferta? Faz, de quanto? 10, 20, 30, 50, 100. Você faz uma oferta para domingo que vem, que a gente separa para poder comprar detergente, cloro, sabão em pó, vassoura já está acabando também, diminuiu, estragou alguma, jogou fora, vou ter que comprar mais vassoura. Pano de chão aqui é direto, pano de chão tem que comprar direto, né? Uma coisa que você tem que comprar para a igreja, que eu estou falando, estou esquecendo, tem que comprar talheres novos para a igreja. Aqui garfo, faca, colher, é uma vergonha aqui da igreja. A faca não corta nem o pão. É mais fácil você botar o dedo e abrir o pão. A faca está mais cega do que Bartimeu de ser curado. Corta nada. Né? Então, tem que comprar. E fora que tá velho, tá feio, tem muita coisa feia ali na cozinha que tem que trocar, né? Botar uns talheres novos, mas tem que levantar recursos, né? Para comprar um que dure. Não é comprar aquele que mês que vem o garfo já tá amassado, a colher tá amassada, a faca... Não, tem que comprar aquele que é bom mesmo, né? Então são muitas coisas que a gente tem aqui na igreja para ir melhorando. Estamos melhorando, todo mês a gente vai comprando alguma coisinha, melhorando. Mas é uma que eu lembrei aqui agora que tem que ter. Então, pastor, eu quero fazer
Aí você pega o da oferta, traz domingo que vem, ou quarto ou sexto domingo que vem, aí você traz 5, 10, 20, você traz uma oferta que você quiser fazer de final de mês, que a gente já levanta aí para cobrir o gasto da piscina e também para poder comprar as coisas para a igreja que precisa. Está sempre comprando, porque nunca para. Copo descartável, é incrível como é que acaba tão rápido o copo descartável aqui na igreja. É incrível. É tão pouca gente que bebe, mas acaba toda hora. Acaba muito rápido o copo descartável, né? Ezequiel é um dos culpados, tem que dar bronca nele. Toda hora ele pega um copo lá, bebe um golinho, depois pega outro copo. Aí eu dou bronca, fico de olho nele, né? Mas é bênção de Deus. Amém? Mais alguém? Pastor, eu quero fazer uma oferta para trazer domingo que vem esse voto aí, aumentar o galardão, investir na igreja, na obra de Deus. Mais alguém? Amém, então. Pode guardar tudo já guarda aí os envelopes, guarda a maquininha, segura o seu dízimo, segura a sua oferta nas mãos. Você fez um voto, vai estar cumprindo agora, segura o seu voto. Trouxe algo para semear, segura aí nas suas mãos. Poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo, eu faço uma breve oração ao Senhor para lhe apresentar dizimistas, ofertantes, colunas e patrocinadores. Que o devorador seja repreendido e que haja colheitas e retornos multiplicados em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode passar. Coloca aí dentro quem trouxe. Enquanto os obreiros vão passando, aqui apareceu para nós irmã Solange Leão, conheço a irmã Solange, Rosilene Cunha, Jéssica Abreu, Helena Elias e Andréia Gama. Andréia Gama são nomes que apareceram para nós aí, que estão nos acompanhando na transmissão. Um forte abraço para vocês, que Deus abençoe muito a vida de vocês e que a palavra tenha sido um alimento genuíno dos céus para vocês em nome de Jesus. Não deixem de curtir, de comentar e de compartilhar para nos ajudar a alcançar mais pessoas em nome de Jesus, tá bom? Um forte abraço ao pessoal de casa. Tchau, tchau. Inclusive, todo mundo que curte, comenta e compartilha está ajudando a obra. Porque quando se curte,